Boa noite a todos, graça e paz do Senhor Jesus, amém. Quem está com frio, diga amém. Amém, glória a Deus. É isso aí, a gente não pode mentir, está com frio mesmo, está com frio. Irmãos, hoje nós tivemos o nosso hiperdia, foi maravilhoso, foi muito bom, né? Veio um grupo assim, bastante expressivo, né? De pessoas, de moradores locais aqui da comunidade, do bairro. E foi muito bom, né? O hiperdia aconteceu dentro do tempo, teve um momento especial para as mães, né? Com sorteio de prêmios, foi muito legal. E o texto que eu ministrei de manhã, eu também quero iniciar aqui, falando um pouco sobre esse texto de Marcos capítulo 2, que fala daquele momento quando um paralítico é levado até Jesus, carregado por 4 homens. Então diz assim a palavra de Deus, Marcos capítulo 2, versículo 1. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão só Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, tomou logo o seu leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Nessa manhã nós falamos sobre cuidar de pessoas nas suas necessidades, né? Por que, irmãos, Deus colocou esse tema no meu coração? Porque é isso que nós fazemos quando trabalhamos aqui o hiperdia, né? Nós estamos cuidando de pessoas nas suas necessidades. As pessoas que vêm aqui, elas vêm em função das suas necessidades, principalmente são as necessidades relacionadas à sua saúde física, mas elas acabam encontrando aqui também a oportunidade de serem tratadas na sua saúde emocional e espiritual. Então, cuidar das pessoas nas suas necessidades faz parte do propósito de ser cristão, né? Um cristão é uma pessoa que, por excelência, deve ser alguém disposto a cuidar de pessoas nas suas necessidades. E aqui fica muito claro para mim, quando eu olho e vejo olho esse texto e vejo esses 4 homens, né, que pegam esse paralítico com cama e tudo, né, não tiram ele da cama, levam ele junto com a cama até onde Jesus estava. E é interessante que eles chegam no local, existe uma grande multidão ali, fazendo tipo um cordão ali de isolamento que impede que aqueles homens se acheguem até Jesus, mas eles não param, eles não se deixam vencer pelas dificuldades, pelos problemas, pelos empecilhos que estão no caminho. Eles dão um jeito, né? E eu penso assim, que nós como crentes, nós temos que dar um jeito. Quando as coisas são importantes, nós temos que dar um jeito de enfrentar problemas, de superar as dificuldades, para alcançarmos os objetivos que Deus tem estabelecido no nosso coração. Eu vejo assim que quem tem vontade, quem tem compromisso, dá um jeito. Quem não tem compromisso, dá desculpa, né? Então é muito fácil a gente dar desculpa para não fazer. É muito fácil a gente dar desculpa para parar no meio do caminho, né? Às vezes a gente dá desculpa olhando para o erro dos outros, olhando para as falhas dos outros. Eles poderiam dizer: olha, não dá porque a multidão não ajuda, não dá para a gente ir adiante porque a gente não está sendo ajudado, a gente veio até aqui, mas a multidão não abriu,
ninguém nos ajudou e a gente acabou desistindo. Eles poderiam ter dito isso, sim ou não? Eles poderiam ter dado uma desculpa baseada no erro das outras pessoas. Eles poderiam ter dado uma desculpa baseada também no seu cansaço. Carregar uma cama na rua, a gente não sabe qual é a distância que havia da casa desse paralítico até onde Jesus estava. Nós vamos imaginar que fosse uma distância considerável, né? Coisas assim, coisa de 1 quilômetro carregando uma cama, né? Imagina você carregar uma cama 1 quilômetro com uma pessoa em cima. Aí você chega lá, a multidão não ajuda, está cansado, então nós vamos desistir porque cansamos. Às vezes a gente cansa, às vezes cuidar de pessoas nas suas necessidades traz cansaço, traz desgaste, mas ao invés de eles darem desculpa, eles deram um jeito. Irmãos, nós precisamos ser o povo que dá jeito, nós precisamos ser o povo que dá jeito nas coisas, ou que dá um jeito para fazer aquilo que precisa ser feito, né? Então a palavra de Deus nos mostra que aqueles homens não pararam, eles avançaram até alcançar o alvo, que era colocar a cama daquele homem, com aquele homem em cima dela, diante de Jesus. Isso aconteceu, né? E aí eu penso assim, como eu disse hoje pela manhã, as pessoas que estavam aqui, eu penso que cuidar de pessoas nas suas necessidades é uma questão de amor, envolve amor, né? Você não cuida de ninguém se você não tiver amor no seu coração, guiando você, motivando você para cuidar daquela pessoa. Então eu vejo assim que quando a gente cuida das pessoas nas suas necessidades, nós estamos dando oportunidade para que o amor de Cristo flua em nós. E tem que ser o amor de Cristo, porque o amor de Cristo é o amor que não desiste de cuidar da pessoa por causa dos seus problemas, por causa das suas dificuldades. Às vezes o problema que a pessoa tem é físico, às vezes o problema que a pessoa tem é emocional, às vezes o problema que a pessoa tem é um problema de caráter, mas ela precisa de alguém que continue amando ela apesar dos seus problemas. Apesar dos seus problemas, nós precisamos amar as pessoas, né? E quando a gente caminha com Jesus, a gente aprende a fazer isso, a gente aprende a desenvolver esse tipo de amor. Não o amor do mundo, que muito facilmente desiste das pessoas, descarta as pessoas. O amor do mundo que é condicionado, né? E muitas vezes, vamos dizer assim, quando não é atendido, muito facilmente abre mão daquele relacionamento. Jesus não. O amor de Jesus é diferente. Ele ama a pessoa incondicionalmente, ou seja, a pessoa não precisa preencher condição alguma para ser amada. Então nós precisamos desse amor dentro de nós. E o amor, ele nos tira do comodismo. O amor, irmãos, ele coloca dentro de nós um sentimento chamado solidariedade. O que é ser solidário? É você sentir a dor do outro e se colocar ao lado do outro na sua dificuldade. O amor nos impulsiona a ação, porque o amor, ele não é passivo, o amor, ele é ativo. Ele move você, ele faz você agir em favor das pessoas que você ama. Então, quando a gente está sendo movido por amor, a gente não fica passivo, a gente não fica inerte, a gente não fica indiferente, a gente age, né? A diferença entre uma pessoa que tem amor de uma pessoa que não está andando em amor é exatamente essa, né? Aquele que não está se movendo em amor, ele age com indiferença, enquanto que aquele que está se movendo em amor, ele se solidariza e age em favor do outro. Então quando eu penso nisso, quando eu penso nessa sentença que eu acabei de declarar aqui, eu lembro da parábola do bom samaritano. Jesus fala que um homem descia de Jericó, de Jerusalém para Jericó, né? E no meio do caminho ele foi assaltado. Ele foi assaltado por salteadores, e aqueles salteadores o espancaram, furtaram seus bens, o deixaram no chão, quase que morto. Passou um sacerdote, olhou para aquele homem, foi embora. Passou um levita, olhou para aquele homem, foi embora. Passou um samaritano, olhou para aquele homem, parou, passou óleo nas feridas daquele homem, colocou aquele homem no colo
depois colocou em cima do seu cavalo, da sua cavalgadura, levou a uma estalagem, hospedou aquele homem naquela estalagem, pagou pela sua hospedagem e disse ao dono da estalagem que se, vamos dizer assim, as despesas com a sua hospedagem fossem acima do que ele já tinha pago, quando ele voltasse ele pagaria o restante. Olha só que compromisso, né? Então aqui nós vemos o que? Uma pessoa que estava andando em amor e duas pessoas que não estavam se movendo em amor. Então aqueles que não se moviam em amor, eles olharam para aquele corpo e deixaram aquele corpo ali, né? Sem assistência, sem cuidado, sem a provisão que aquela pessoa precisava naquele momento. E aquele samaritano não, ele olhou e falou: não, eu preciso fazer alguma coisa. Então, queridos, o amor ele nos leva a agir, o amor ele nos leva a trabalhar em favor das pessoas. Então, cuidar de pessoas nas suas necessidades é um ato de amor, é algo que envolve a manifestação do amor. Cuidar das pessoas nas suas necessidades é algo que muitas vezes vai exigir cooperação. Por quê? Porque às vezes cuidar de alguém sozinho não será suficiente para levar a êxito que precisa ser feito em favor daquela pessoa. É necessário que mais pessoas se unam para que o que precisa ser feito aconteça. Então ali, naquele caso ali, precisava ser levado o homem na presença de Jesus em cima da sua cama. Uma pessoa sozinha não daria conta, duas pessoas sozinhas não dariam conta, 3 pessoas ficaria desequilibrado, 4 pessoas era ideal. 4 pessoas se uniram para carregar aquele homem. E eu fico pensando, irmãos, que ainda falando de amor, né? Não fala o nome desses 4. Fala que 4 levaram o paralítico. E eu penso que as pessoas que são movidas em amor, elas não se preocupam, elas têm humildade. E essa humildade em seus corações faz com que elas não se preocupem em que os seus nomes apareçam. Elas não estão preocupadas que o nome delas apareça. Elas estão preocupadas que as suas atitudes de amor apareçam. Então eu vejo assim que quem ama também é humilde, né? No sentido de não querer glória para si, de não querer aparecer, mas de trabalhar no sentido de que as suas ações realmente apareçam e falem por si, né? Então as nossas atitudes muitas vezes precisam falar por nós. As pessoas não precisam saber o nosso nome, as pessoas precisam saber o que nós estamos fazendo. Amém, igreja? Por exemplo, no Rio Grande do Sul, eu citei isso de manhã, estou citando agora também. Eu vejo que ali é uma oportunidade para a igreja demonstrar o amor de Cristo. Quantas pessoas estão ali que nunca conheceram o Evangelho de Jesus, mas agora vão conhecer, através da igreja que está lá, através dos crentes que estão ali, atuando ali, acolhendo aquelas pessoas, cuidando daquelas pessoas, levando recursos àquelas pessoas. Cristo vai ser exaltado nessa situação. Por quê? Porque existem pessoas que estão se deixando mover em amor para ajudar as pessoas nas suas necessidades, né? E a cooperação, e a gente vê a cooperação. Uns estão indo lá para socorrer, outros estão enviando recursos, outros estão disponibilizando carretas, né, hospitais para atender os doentes. Enfim, está todo mundo agindo cooperativamente. Então, quando existe cooperação, é como eu disse hoje de manhã, o trabalho fica mais fácil, tudo fica mais, o peso é aliviado, né, para todos, o trabalho é menos desgastante, é menos cansativo, porque onde existe cooperação, né, todos trabalham igual, né? Agora, quando não existe cooperação, uns trabalham mais, outros trabalham menos, uns trabalham, outros não trabalham. Quem trabalha cansa, quem não trabalha, né, não cansa porque não está trabalhando, né? Então nós precisamos entender que cuidar de pessoas às vezes vai exigir de nós também cooperação. Cuidar de pessoas nas suas necessidades é algo que vai pôr à prova a nossa determinação, a nossa resiliência, porque não é fácil você cuidar de alguém doente. Eu lembro quando eu cuidei do meu pai, e isso exigiu de nós muita determinação, muita resiliência,
porque eram dificuldades constantes que a gente tinha, né? Situações com as quais a gente se deparava assim, que a gente não estava esperando, e que muitas vezes vinha e abatia um pouco o nosso ânimo, mas a gente tem que se levantar e reagir àquela situação, né? Então, aqueles homens, eles também tiveram que ser determinados e resilientes diante das dificuldades. Eles chegaram lá, a multidão estava lá, não conseguiram ultrapassar, e o que eles fizeram? Tiveram que subir no telhado da casa, descobrir o telhado, porque a casa tinha telhado, né? Então eles tiveram que trabalhar, eles tiveram que remover a cobertura da casa, depois eles tiveram que levantar a cama até lá. Como que foi feito isso? Com cordas? Como é que foi feito, né? Então eles tiveram que ser muito determinados. Não, a gente não vai desistir, está difícil, está complicado, está dando trabalho, mas nós vamos chegar lá, nós não vamos desistir, né? Nós vamos cumprir o que Deus colocou no nosso coração para ser feito. Então nós precisamos ter em nós essa resiliência, essa determinação para fazer o que precisa ser feito, irmãos. Às vezes nós vamos ter que achar alternativas que não existem, né? Criar alguma alternativa que aparentemente não existe, mas Deus nos deu capacidade para fazer aquilo que é diferente, aquilo que é inesperado, né? Aquilo que ninguém fez, mas se nós fizermos vai dar certo, porque estamos debaixo da direção de Deus. Talvez muitos chegaram ali e disseram: não vai dar certo isso, vocês vão derrubar o homem da cama, o homem vai morrer. Imagina quando você está querendo fazer algo diferente, tipo assim, você está fugindo da regra, você está fugindo daquilo que é habitual, e você está fazendo algo que aparentemente ninguém fez. Aparece ali os opositores de plantão, né, para roubar a sua disposição, a sua determinação em fazer. E aí vem as críticas, né? Vem os julgamentos. Não faça isso, ninguém fez, é arriscado, pode dar errado. Então eles tiveram que vencer todas essas questões para poderem cumprir o que precisava ser cumprido, que era colocar aquele homem diante de Jesus. E às vezes, queridos, nós passamos por situações assim. Às vezes somos provados na nossa determinação, na nossa resiliência. Vem as críticas, né? Vem os julgamentos, as pessoas não nos entendem ou não aprovam o que nós estamos fazendo. É aí que a gente tem que ter convicção da vontade de Deus na nossa vida. Se a gente tem convicção, a gente tem que fazer o que precisa ser feito, né? Mas acima de tudo, cuidar de pessoas envolve fé. A fé, tudo girou em torno da fé. Havia um propósito de fé. Eles criam que quando eles colocassem aquele homem diante de Jesus, aquele homem sairia dali curado, liberto daquela paralisia, né? Era uma questão de fé, porque, irmãos, houve amor, houve resiliência e determinação, houve cooperação, mas nada disso conseguiu resolver o problema do homem, porque o problema que o homem tinha não podia ser resolvido pela capacidade humana. Era algo que estava além da capacidade humana, era algo que estava além da capacidade médica, mas não estava além da capacidade divina. O que a mão do homem não podia fazer, a mão de Deus pode. O que o poder humano não podia realizar, o poder de Deus pode realizar. Então, eles se moveram em amor, eles foram determinados, resilientes, eles cooperaram, porque acima de tudo eles tinham no coração deles fé no poder de Deus, no agir de Deus, na manifestação do milagre de Deus através de Jesus Cristo na vida daquele homem. Então essa fé era o combustível que estava alimentando o coração daqueles 4 homens para que eles cumprissem a sua jornada, né? Então era uma questão de fé. Chegaram onde eles chegaram ali, era uma questão de fé, e a fé deles foi contemplada com milagre. Então nós, como igreja, nós temos que entender que existe uma mensagem para nós aqui, e a mensagem para nós aqui é que nós, como igreja, se nós, como igreja de Cristo, tivermos amor, cooperação, determinação e resiliência, e tivermos fé em Cristo Jesus, nós vamos levar a Cristo quem precisa ser curado.
Nós podemos levar a Cristo que precisa ser restaurado. Nós podemos levar a Cristo todos aqueles que Ele quer salvar, libertar, curar, porque Ele tem poder para fazer isso. E a primeira coisa que Jesus fez na vida daquele homem não foi curar a sua enfermidade física, foi perdoar os seus pecados. Então, vamos dizer assim, a prioridade de Jesus na vida do ser humano não é resolver o seu problema físico, não é resolver o seu problema material, é resolver o seu problema com Deus. Porque o Senhor Jesus, ele entende, irmãos, que o maior problema que o ser humano tem não são os problemas que ele tem aqui, é o problema que ele tem com Deus na eternidade. O que adianta você ter tudo aqui e estar separado de Deus na eternidade? Quando você morrer, tudo que você conquistou aqui vai ficar aqui, e a sua alma vai para o inferno. Mas se você estiver ligado com Deus, perdoado por Deus em relação aos seus pecados, na eternidade você tem salvação garantida. E o que você conquistar aqui na terra é bônus, né? Então você pode não ter muitas coisas aqui na terra, mas na eternidade você já tem tudo, porque você tem o céu de Deus, você tem a salvação em Deus, através do sangue de Jesus. Então a primeira coisa que Jesus disse àquele paralítico é: perdoados são os teus pecados. E aí as pessoas que estavam ali começaram a questionar e a duvidar, porque Jesus, ele falou de algo que não dá para você ver a olhos humanos. Quando Jesus diz: perdoados são os teus pecados, não aparece o pecado da pessoa ali, não aparece o perdão acontecendo, é algo invisível. Então as pessoas começam a questionar: será que é verdade? Será que esse homem realmente tem poder para perdoar pecados? Houve essa dúvida no coração deles. Aí Jesus disse: eu sei o que vocês estão pensando, vocês estão duvidando que eu tenho poder para perdoar pecados. E eu pergunto para vocês: o que é mais fácil dizer a este homem: perdoados são os teus pecados? Ou dizer a este homem: levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa? Aí Jesus diz assim: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, a ti te digo: levanta, toma o teu leito e anda. E o homem andou, e o homem foi curado da sua paralisia, para que Jesus pudesse mostrar àquelas pessoas que ele tinha poder para perdoar pecados. Aquele homem curado, aquele homem restaurado, era a testificação de que Jesus tem poder para perdoar pecados. O que Jesus queria mostrar ali é que ele tinha poder para perdoar pecados, e para provar isso, ele curou aquele homem da paralisia. Em outras palavras, nós não podemos ter dúvida que em Cristo nós recebemos o perdão de Deus. Amém? Nesse momento eu quero que vocês coloquem em pé, para que nós possamos adorar ao Senhor, engrandecer.